Olá, boa noite, pessoal. Boa noite a todas e a todos aí. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um programa Na Pegada, mais uma semana juntos. Quero agradecer a todos vocês que têm interagido. No meio da semana a gente tem conversado bastante. Todas as pessoas novas que estão chegando, muito obrigado pela força, muito axé. Tamo junto aí. É isso. E hoje eu vou fazer um formato diferenciado, como vocês estão acostumados. Eu sempre começo ou termino de um jeito diferente, porque cada convidado meu, cada convidada minha são pessoas muito especiais para mim, fazem parte da minha trajetória. E hoje não podia ser diferente. Estou com um amigo aqui do coração que só tem um defeito, né? Que ele gosta do outro time, do lado de lá, mas tudo bem. Ninguém, não, se fosse diferente, não ia ser. Ele seria perfeito, né? Mas tirando isso, tem que ter um detalhe. E aí eu quero apresentar para vocês e compartilhar um amigo do peito aqui que está sempre comigo, me ajuda, me orienta, dá vários toques, a gente trabalha junto e estamos junto mesmo. Marcos Ferreira, salve Marcão, como é que você está? Tudo bem? Salve, Cirão, tudo bem? Boa noite a todos e todas, né, que estão vindo aí para essa live, na pegada, com Ciro e demais parceiros, que eu sei que é um conjunto, né? É muito mais fácil funcionar se a gente tiver mais pessoas ajudando, colaborando para chegar essa voz, ou a minha, ou de qualquer outro convidado que já veio aqui, que eu já vi várias pessoas, inclusive a Gia, né? E outras pessoas mais aqui participando, né? Com relação ao defeito, não é defeito, Ciro, é uma virtude, né? A gente tem estrela, então fazer o quê? Ah, fazer o quê, né, Marcão? Fazer o quê, né, cara? Estrela no bom sentido, né? É, fazer o quê? Faz parte, Vamos embora, né? vamos embora. Mas somos amigos, né, Cirão? O que é importante, principalmente falando nesse aspecto do futebol, é que algumas pessoas têm o outro como inimigo, como na Sim. política, como na Uhum. diversidade que a gente tem no país, e principalmente ainda o que é pior ainda nos dias de hoje sobre a etnia, né? Não é à toa que a gente está vendo algumas coisas aí que tem me deixado assim entristecido demais, né? Que o Sim, ideal é a gente fazer isso, né? É fazer é, essa união e tentar com que as pessoas caminhem. Logicamente, você não consegue que todos vão para o mesmo sentido, né? Mas no mínimo, combater o racismo é obrigação minha, sua e das demais pessoas de outras etnias ou não, né? Eu acho que tem que combater com certeza, né? A gente é. chora tanto, lamenta a morte daquele rapaz lá nos Estados Unidos, o George, né? Que é o primeiro nome Sim, dele. No Rio de Janeiro, aquele menino Pedro, essa semana também, há 2 dias atrás. O George foi ontem também. E parece que está tão longe, mas aqui no nosso país isso está, infelizmente, costumeiramente acontecendo também, né? é, Primeiro se atira para depois verificar quem é você. A gente precisa dar um exatamente. basta nisso, né? Sim. Principalmente pelo lado que deveria trabalhar do lado da lei, né? Não te culpar antes de ter uma sentença, mas ali já é dada a ordem de parar e a sentença já está sendo executada, infelizmente. Perguntar primeiro, atirar primeiro e perguntar depois. Essa é a regra, né? Infelizmente. Exatamente, né? Se errar, tem mais vários, né, para fazer o serviço completo, infelizmente. Infelizmente. Ô Marcão, vocês entenderam aí, pessoal, que hoje o Na Pegada vai ser pegada mesmo, né? Vocês viram que o convidado aí é de responsa vai apresentar muita coisa pra gente. Nós vamos conhecer um pouco da história de Campinas, com outro ponto de vista, de outro viés que eu sei que vocês vão gostar pra caramba. E aí, Marcão, vamos começar, como sempre, aqui para a galera entender quem é o Marcos Ferreira, de onde veio, o que é esse convidado de hoje na pegada aí. Fala um pouco sobre você. Ô, Cirão, eu sou conhecido, né, como Marcos Ferreira em alguns lugares, Marcão em outros, Marquinhos da Vila Bela, Marcão também, Marquinhos e assim por diante, né? Eu sou originário da Castelo Branco, salve Vila Bela, toda a rapa de lá. Fui para lá com aproximadamente uns 3 anos, né? Minha vida inteira, minha infância, praticamente quase nascido lá, né? Porque quando eu fui para Castelo Branco, o bairro ainda não tinha asfalto. Eu falo, ora Castelo Branco, ora Vila Bela, né? Que o nome original de registro é Vila Bela, é Vila Castelo Uhum. Branco. Mas com essa mudança aí, até para não ter mais o nome desses caras aí, que já atrapalharam muito, ficou a partir de, eu não lembro a data, mas Vila Bela, que tem aproximadamente 51, 52 anos já, a Castelo Branco, né? Mas enfim, vim de lá, minha
Eu costumo dizer que a minha familiarização com tudo foi desde criança, lá naquela área, sabe, aprendendo certo, vendo o errado, mas não aprendendo o errado, tentando ficar fora dos erros que alguns, ao meu ponto de vista, era erro e cometiam. E eu não queria fazer parte daquele número que, para mim, já era muito alto naquela época, né? Mesmo ainda não tendo essa observação e esse olhar com relação a, principalmente, a nossa negritude, né? E quando a gente é criança, você brinca e tal, não sei o quê, e eu me lembro falando nisso, nessas brincadeiras, oh, eu sou Pelé. Não, Pelé você não pode ser, seu tom de pele não é igual a dele, né? Mas, de Pelé eu nem comento, excelente jogador de futebol, o restante, Paramos nada. aí. Alguns vão ficar invocados com isso, mas é a realidade, né? É. O cara que se abstém, não aparece, não mostra a cara, então aí fica muito difícil. É uma pessoa que podia fazer muito, mas nunca fez nada, né? Mas, enfim, eu sou esse cara. Hoje, com 56 anos de idade, partindo para 57, tenho um filho, que é o Caio Augusto, mando um beijo especial a ele. A minha ex-esposa Margarete também, parceiríssima, nota 10, campeã, gente finíssima, não canso de falar sobre isso, né? Meu filho também, graças a Deus, formado em educação física, é personal, tem as atividades em algumas academias e assim por diante. Sou técnico de segurança do trabalho também, trabalho com prevenção, já trabalho com prevenção há anos e profissionalmente também, além da produção cultural. Esse sou eu. Muito bem. Esse é o Marcos Ferreira, meu brother, parceiro. Marcão, o negócio é o seguinte, eu quero trocar muita ideia contigo, cara, até de umas ideias que a gente já conversou, de todas as vezes que a gente para e bate papo, porque nunca é rápido, né? A gente nunca fica no oba-oba, porque a resenha é sempre boa e sempre de respeito. E aí eu quero começar essa pergunta que eu vou te fazer por um trecho de uma música que diz muito como o que eu penso sobre você. Uma música que o Jorge Aragão escreveu com o título Moleque Atrevido. E aí, num trecho da música, ele diz: respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. E sempre quando eu olho para você, ouço essa música, essa é a frase que me marca. Que a sua trajetória é uma trajetória de respeito, que eu admiro muito, porque você sabe que eu admiro muito você. E aí, assim, você tem uma caminhada muito longa em Campinas, né? Os bailes blacks de 70, 80, 90, você está na pegada e vendo as gerações que começaram, pararam por N motivos e continuaram aí, né? Você viveu essa Campinas e toda essa energia de Machadinho, Largo do Rosário, dos Coca ao Fanta, das tretas, os amores, das amizades, os dissabores. Fala um pouco dessa cidade, dessa magia toda que você viu, dessa mudança dessas gerações aí. Então, Cirão, eu acho tão interessante quando a gente fala dessa magia de Campinas, né? Porque é uma cidade que eu amo, né? Mesmo tendo todos os contrastes, todas as diferenças, todo o racismo que existiu mais no passado, mas que até hoje nos aterroriza através dos Barões do Café, né? A gente consegue superar isso de alguma forma, né? Você tem que encontrar o seu eu primeiro, né? Se for melhor, tem que ser melhor realmente. A gente aplaude e caminha, né? Agora, eu venho aí da época dos anos, vamos dizer, 70, né? Porque em 70 eu tinha 7 anos e a Copa do Mundo, né? Brasil tricampeão e a musiquinha preparada do governo militarista na época para ser cantada, 70 milhões de ação e tal, e aquele chaveco todo. Mas a gente passou por essa fase, sempre admirou, gostou do futebol e de outros esportes também, né? E aí chega a fase dos bailes, né? Lá em 77, mais ou menos, a gente começou a sair em 76 um pouquinho, né? E a gente conheceu várias pessoas. Pô, Malaquias é amigo meu dessa época, o Malaca, né? Nossa. Aí vem uma sequência de amigos que nós estávamos sempre juntos, depois Senai, né? E assim por diante. Que a moda, o momento era, seu pai quer uma profissão, você vai ter que fazer Senai. Então todo mundo passava por isso, né? Então vem eu, Muri, Idão, Ido Luiz, que é cavaquinista, meu irmão Augusto, Juninho lá do Planalto, Iberê Fernando, que hoje falei com ele, Carlão, infelizmente o Carlão, que é um amigo que era lá da Padre Anchieta, foi Carlão Anchieta antes, faleceu, teve um problema de saúde, não deu para recuperar, infelizmente, partiu. Sobrinho, inclusive, da Edninha, que trabalha no o vereador Carlão, né? Então veio uma galera gigante, a Dilcinha do Garcia também, que já infelizmente nos deixou,
Então tem uma rapaziada assim, grande até. Até eu falei alguns nomes, mas outros podem passar desapercebidos que são desse momento. Mas nós éramos um grupo assim até que um tanto fechado, né? Porque os mais velhos não andavam com a gente, eram mais novos, né? E nem no baile a gente podia ir juntos, os caras cortavam mesmo, né? Mas a gente sempre ia, né? E eu me lembro que o corte Black Power eu conheci no Carmelitos, em 1977. Foi um dos primeiros cabeleireiros afro aqui. Se eu não me engano, tinha ele, mas antes dele tinha um outro, que se eu não me engano era o De Paula. E aí o Carmão, era ali numa das saídas do Mercadão Municipal, do lado aqui do Botafogo, né? E foi onde eu comecei a ter os primeiros passos, entender mais o nosso povo, que eu até o momento eu achava que era um tanto disperso, e ele era disperso, acho que ainda uma parte continua, né? E onde eu fui cortar o cabelo, fazer o Black Power para minha formatura de Senai. Então eu comecei a cortar com o Carmão, e na formatura eu fui com o Black Power, que na moda era, que naquele momento era uma moda, ditava uma regra, e que eu continuo ele até hoje, de vez em quando eu raspo, mas eu mantenho na maioria das vezes o Black Power, né? E com todos esses amigos a gente foi vivenciando várias histórias, né? Encontrava na Catedral o pessoal da banca Black 13, que era Sapão, Alcimar, Caluzinho, fui conhecendo toda essa rapaziada, a gente vai se infiltrando, muitas vezes o sorriso é o mesmo, outras vezes não é, mas a gente conseguiu sempre ter uma coletividade mantendo a educação, o respeito e a dignidade, né? Porque senão você não passa por cima de ninguém, eu acho que não é esse o caminho, né? O caminho, eu sempre digo, pelo menos você tem que ter 6 amigos, porque o caixão tem 6 alças, hein? Então, é de 2, 2, 2 e 2. E a cabeça é sempre mais pesada que os pés, viu? Mas, graças a Deus, isso a gente tem uma boa amizade com muita gente mesmo, graças a Deus. E a gente segue compartilhando, conhecendo novas pessoas, né? Eu costumo dizer que eu faço meio uma engenharia de levar pessoas a alguns pontos, né? E se localizarem entre pessoas, entre negócios, entre parceiros que se tornem assim por diante. É Sim. Esse caminho aí. É, muito bom. E bom. naqueles anos também, Cirão, para concluir, naqueles anos também, tinha os bailes blacks, né? Que eu conheci o primeiro baile black meu, um amigo e parceiro, que é o Valdir Baltazar, o apelido dele é Dunguinha. Você deve conhecer também o Valdir, né? E a família dele, tradicionalmente de negros, era quando faziam as festas na família dele. Fora isso, tinha os sindicatos bancários, que era a botinha coqueluche aos domingos. Oh, aí a gente se identificou, mano. Fui com uma amiga minha lá, que foi a primeira vez também que ela me levou, ela que me apresentou o local, que é a Denise, grande amiga, mulher do Chiquinho, que foi lateral direito do campeão da cidade, né? Então, o que foi? Não. É o Chiquinho, ala direita, né? E que ele é casado com a Denise, o qual tem um casal de filhos e tal, também conheço o Chiquinho, mas foi a Denise que me mostrou aquilo, ela trabalhava com a minha mãe nos sindicatos metalúrgicos, né? E falou uma vez, eu fui, acabei, eu não lembro se foi naquele momento, com esse Dunguinho, a gente fez uma amizade legal que temos até hoje, né? E aí fui conhecer a família dele, e assim a gente começou a ir nas festas. Pô, rapaziada, umas festas que eu falava, meu, é brincadeira, eu me identifico aqui totalmente, né? Então, era família, eu falei Baltazar, mas era família Baltazar, Pompeu, Ribeiro, que é da Alessandra Ribeiro, da Casa de Cultura Tainá, desculpa, da Fazenda Roseira, Tainá do TC, né? Sim. Natanael dos Santos também, né? Então a gente foi criando assim uma amizade, que é pai de Nenê, que é o chefe Joseph, e assim por diante, né? Então a gente sempre agregou valores e pessoas, né? Ou pessoas e valores, né? Aí a gente foi conhecendo. Tinha esse lado e tinha também o lado de algumas pessoas que eu coloco como o que para eles era certo, para mim não era, né, para algumas pessoas. Mas a gente sempre manteve amizade. Ó, meu rumo é esse, eu não posso sair dessa rota aqui. E o seu é esse. E assim a gente sempre se respeitou e continua respeitando até hoje, né? Cada dia surge uma pessoa nova, cada momento a gente tenta fazer contatos, colocar aí as pessoas de frente uma com as outras para se acertarem, né? É isso aí. Essa parada muito aí. muito legal, cara. É uma tem história... também, desculpa, para não esquecer, Zé Vital, Colors Discos, a Sandra, que futuramente, que depois veio o Gregory, que hoje trabalha com o Dexter, mas tem o trabalho dele também, né? Aí vem a família do Benê, que não posso deixar fora disso,
E muitas outras aí que eu posso cometer esse erro de esquecer alguém que fez isso acontecer, que ajuda a promulgar essa nossa cultura, essa nossa diversidade, né? E se fica de fora é estranho, mas até me desculpem, as pessoas já sabem que muitas vezes a gente acaba cometendo alguns erros, né? Não citando, mas é muita gente mesmo, muita gente. Sim, sim. É muita história, né? Uma cidade com uma história riquíssima, né, cara? E os bailes lá, quais que tinham aí? Você lembra de alguns nomes, lugares? Então, você citou até o Machadinho, né? Você sabe que a primeira vez que eu comentei na minha casa, quando mais jovem, que eu ia num baile era no Machadinho, minha mãe falou, não, lá você não vai. Então, existia da nossa própria comunidade, eu não vou falar um preconceito, mas infelizmente teve um fato lá que foi lamentável, que teve uma morte, eu não sei se foi nas proximidades, né? E aquilo marcou muito, infelizmente, esse clube, né? Então, minha mãe, naquela época, já cortou essa ideia minha, né? Mas, futuramente, eu fui conhecer o Machadinho, participei de diversas atividades, diversos bailes, porque os bailes negros também aconteciam lá, né? Com pessoas até bem mais acima da minha idade, mas aconteciam lá, sim. Artistas de fora e tudo mais, né? E fiz parte também de uma rapaziada que, durante um período, fez uma reintegração lá, se organizando, militando, limpando. Fui lá carpir, varrer. Então, eu fiz uma certa parte, uma contribuição num determinado momento, né? E que tem que seguir a vida, e a gente segue, graças a Deus, né? Então, tinha esses bailes, tinha as festas, por exemplo, Casa de Portugal, pô, era chamado Palácio de Mármore. Essa história, quem retrata bem é Laércio Martins, você conhece, Zezé Vital, né? Oswaldo Reis, bailes no Sesc. Pô, o Sesc, nossa, escorria, como na Casa de Portugal também, a parede escorria, tanta gente, o calor, muito legal. Foi muito. Tênis clube que a gente ia nos bailes, porque para nós irmos nos bailes, nos chamados grandes bailes, os salões eram alugados, nós não tínhamos o nosso próprio salão, aliás, até tínhamos, que era o Machadinho, entendeu? Mas não tinha aquele suporte, estrutura que precisava ter na época para trazer um grande artista, por exemplo, um Tim Maia, que, pô, já estava estourado, né? Aí já vem mais para os anos 80, né? E outros artistas a mais, né? Carlos da Fé, que também teve lá, e assim por diante. Mas era uma festividade muito grande. Não já existia essa rivalidade entre as pessoas que faziam baile. Sempre teve, sempre vai ter, né? Acaba tendo, né? Então, conheci parte, assim, dos Fantas, que era uma rapaziada ali de São Bernardo, né? E que tinha uma discussão com a rapaziada que era do centro. Me lembro meu pai me levando na cidade aos sábados, todo arrumado, enfeitado e tal. Passava ali na padaria Pão de Ouro, na Glicério, onde hoje é uma farmácia. E ali era um ponto de encontro da comunidade negra, como no Largo do Rosário, né, também. Então, eu tenho flashes disso, quando criança, né? Mas na minha época desses grandes bailes, a gente pegou vários. Fizemos também, nossa rapaziada aí desses que eu citei, tinha uma equipe que a gente viajava, tinha o DJ, que era o Ido Luiz, era um barato. Pô, os caras foram para Araraquara, numa das festas do Carmo, de trem, caixa de balde de disco, Idão, Junião, que é um outro parceiro também dessa época, era um barato. Eu acabei nessa não indo, né? Me resguardava mais a cidade, né? E tinha mais essa visitação de outras cidades para cá, de outros núcleos, e daqui Campinas também para as outras cidades, né? Campinas, Piracicaba, Capivari, né? Ainda Hortolândia e Sumaré não eram cidades, né? Depois que elas se emanciparam, né? E assim por diante. Mas foi um período, para mim, muito rico e de aprendizado. Como quem está chegando agora no samba fala, nossa, que legal. É legal, gente, mas tem um direcionamento. Toda festa e grande evento tem que ter uma educação, senão complica totalmente, né? Exatamente. É um aprendizado para a gente, né? A gente tem que chegar conhecendo um pouco da história, pelo menos tentando entender um pouco da história, para respeitar quem já estava ali, quem amassou o barro, para a gente chegar no sapatinho e dali poder caminhar, né? É assim que funciona, ou pelo menos deveria ser. Exatamente. Exatamente, Cirão. E nem sempre as pessoas fazem esse respeito, né? Muita gente vê uma pessoa com mais idade e não sabe a história que aqueles cabelos brancos ou não tem, né?
Eu adoro conversar com as pessoas com mais idade que eu, e que eu já estou chegando quase nessa idade, né, pô? Então eu curto muito trocar uma ideia com os mais velhos, saber um pouco das histórias. Pai de Idão, Maruir, que conta muita coisa pra gente também, até hoje, quando a gente se reúne, a gente faz um churrasco dos amigos de 40, 45 anos de amizade, e a gente vive trocando essa ideia nesses churrascos, né? E Maru tem história, conta diversas, umas eu ouvi com meu pai, que é finado, com a minha mãe, com as minhas tias. Minha tia foi uma das primeiras cabeleireiras aqui a fazer o chamado alisamento do Chapinha, Cindaura. Era do Castelo, depois morou na Vila Boa Vista, que eu tenho grandes amigos lá também, né? Nossa, muito bom, muito bom. E aí agora, sim, nas pistas, nos bars black, você sempre teve, né? Igual a gente está trocando essa ideia aqui. Mas aí, nesse momento, você tava para curtir, tava para trocar uma ideia, tirar uma onda. Um espectador, vamos dizer. E aí, de repente, você passa para organizador. Quando é que foi essa virada? Por que que isso aconteceu? Então, eu acho interessante esse lance de ser o chamado organizador, né, o produtor, não sei o quê, mas isso, lá atrás, quando eu comentei dos bailes anos 82, acho que 83, que eu ia que nós íamos, né, nos sindicatos bancários, tinha a equipe AfroSoul, que era originários da família Baltazar, Malaquias, Pompeu e tudo mais, né? Então ali eu comecei a olhar, observar, e a AfroSoul precisava de uma rapaziada para fazer a divulgação. E o Baltazar, que é o Dunguinha, o Valdir, escolheu ali entre os amigos algumas pessoas que tinham mais contato, trocava ideia e tal, e nós somos seus garotos propaganda da AfroSoul na cidade. A gente entregava os flyers, né? Eu, Idão, Dunga, Edão, que é um amigo que hoje mora em Curitiba. Vou esquecer de 2 aí, mas nós éramos em 6 pessoas e fazíamos essa divulgação para trazer uma rapaziada da nossa idade já. Isso se chocava, né? Com quem já estava e trazendo um público mais novo. Então, acho que dali eu já comecei a ter essa ótica dos bailes, das festas, como montava, como fazia. Depois também acompanhei Zezé, Oswaldo Reis uma parte, Lércio Martins, vendo esses caras fazerem festas. E trabalhei também várias festas com o Zezé Vital e Passanda, que eram donos da Colors Discos, né? E tudo aquilo ali foi renascendo e tal, quando surgiu a oportunidade de criar um projeto, né, que eu criei juntamente com o Zezé no Tonicos, e esse projeto seguiu e segue praticamente até hoje, né? Quando chega o ano de 2004, 2003, 2004, surge a ideia de fazer aqui, ó, a Afromix. E a gente reuniu cerca de 8 pessoas para fazermos uma matemática, ou seja, um bolão juntos, né, de contribuição para que a feira começasse a andar. Foi a primeira, né? Então éramos eu, o Valdir Baltazar, o Sé, Dona Wanda, a Rosângela, o Beto, que é irmão do Júnior Cabeleireiro, o Júnior Cabeleireiro também, né? Começamos a nos unir e fizemos uma ideia sobre fazer esse trabalho, onde todo mundo fez um contrato e tal, fizemos um contrato e começamos a fazer, quando aconteceu a primeira Afromix, que foi no sindicato da Mugiana, ali na Salles de Oliveira, né? E dali para frente o carro começou a andar, né? Daí também eu já fazia uma parte de produção dos trabalhos da USEC, continuo fazendo até hoje. A gente, nesse andar aí da carruagem, estamos há 20 anos trabalhando juntos, praticamente, né? Trabalhos, negócios, graças a Deus. E a feira, cada um foi tomando o seu rumo, um segmento, alguns foram saindo, por final continuou eu, a Dona Wanda e a Ilcei, né? E que a Dona Wanda, infelizmente, ano passado nos deixou, né? Em julho ela partiu, foi para outro plano espiritual, esteja bem abençoada e nos reflita luzes boas para continuarmos resistentes e persistentes nisso, graças a Deus. Sem apoio, muitas vezes, que as pessoas acham que a feira... a feira tem isso. Não, a feira não tem, gente. Quem tem é a gente que faz ela acontecer, né? Nós fazemos junto com os parceiros que vêm, com os empreendedores, né? E assim ela segue. E vai ser assim, se Deus quiser, dia 8 de novembro, que está marcada a próxima data. Provavelmente julho, agosto, a gente começa a falar sobre isso, esperar essa pandemia dar aquela diminuída para a gente poder seguir com isso, né? E estou à frente da produção como idealizador da feira, coordenador e tal, e vamos em frente. Tem uma empregabilidade também, que é importante falar nisso, viu, Cirão?
diretamente mais de 100 pessoas e indiretas mais de 250. Então, quer dizer, queira ou não, a gente tem quase 400 pessoas aproximadamente trabalhando em cada edição da Afromix, né? Eu disse trabalhando, e todo trabalho é remunerado, né? Então, as pessoas têm mesmo e vêm com a gente trabalhando. Parcerias são alocadas, são feitas, organizações, junto às pessoas e vamos em frente. A gente tem que fazer essa senzala crescer muito mais, né? Tem que girar, tem que girar. Muito bem. E tem aí, que girar, e que gire de nós para nós, que eu sempre falo. Você desce a 13 toda, você encontra somente, talvez, em 2 lojas, roupas que têm a sua cara, a sua identidade. E na feira você junta tudo isso, que tudo tem sua cara e sua identidade, né? Então, muitas vezes, algumas pessoas questionam uma coisa ou outra, mas, você não acha. E não é porque não acha que as pessoas abusam, pelo contrário. Tem um preço extremamente que todo mundo pode comprar e é competitivo do mercado, abaixo até do mercado, né? Porque você não encontra a sua cara em lugar nenhum. Então, quando você encontra, a gente tem que dar esse impulso maior para esse empreendedor poder aparecer, vender, a marca dele girar e assim por diante, né? É essa pegada aí. É isso aí. Queria mandar um salve aqui para a rapaziada. Ó, o pessoal tá mandando um alô pra gente. O Jursa, da Easy, Lilian é seguidora nossa, assídua. Obrigado, Lilian, mais uma vez. Obrigado por estar junto. Gislane é parceira, inclusive, da Afromix aí, né? E o Danilo. Lembra o Danilo da estação, que trabalhou ali com a gente, ajudou a gente em vários projetos. Um abraço, Danilão. Sim, bacana também. Pô, muito bom. Que maravilha que vocês venham somar, ajudar a somar aqui na pegada. Não só de hoje, mas como de demais também, né? E agora eu queria falar uma coisa contigo aí. Você tocou um ponto que é bem interessante. Para a gente que organiza eventos, e aí tem várias coisas por trás, nos bastidores, né? Que pouca gente conhece. Você tocou num ponto muito legal. Pouca gente sabe que nos bastidores do evento é maior suor, maior correria. E aí a gente gera emprego em várias áreas, né, cara? E principalmente na coordenação e organização do meio artístico, que é uma coisa que as pessoas, o grande público vê ali o palco, né? A cereja do bolo, mas para chegar até ali tem um trampo, né? Aí fala um pouquinho pra gente de todo esse trampo aí, que você falou da geração de emprego, mas tem muito mais coisa aí, né? Por trás, dentro desse universo que eu falei de quase 450 pessoas aproximadamente, vão chegar acho que umas 500, né? Mas a parte interessante, não, é que a gente sempre tem e pede uma proposta para quem vem participar da feira. E dentro disso a gente tenta ajustar, logicamente, dentro de um número que você consegue efetuar o pagamento, né? Tanto é que qualquer evento que eu já participei, não deixei nunca nada para trás, graças a Deus. A gente sai duro, mas paga todo mundo, né? Porque ninguém tem nada a ver com o certo ou com o errado, né? Principalmente que o certo é muito bom, o aplauso. Agora, quando der errado, é mais difícil, você tem que segurar essa onda aí, né? Mas a gente é muito claro nisso. A gente troca essa ideia, conversa, se reúne, a gente continua avaliando tudo que vai entrar, tudo que vai participar, conversando com as pessoas, né? Tanto é que, se você notar, a Afromix nunca trouxe uma grande expressão do cenário nacional, né? Se você observar. Sempre com pessoas daqui ou da região. Que a gente observa que Campinas e a nossa região aqui, que é a metropolitana, compreendida por mais de 30 cidades, tem um universo grande, um celeiro grande. Agora, se você quer ver festa com artista de renome e tudo mais, tem várias pessoas que fazem. A gente respeita isso também, entendeu? Mas ali é o momento e a oportunidade de aparecer os que são daqui, os que são da casa, os que são da terra ou são da região. Então, a gente costuma trabalhar essa identidade aqui de todos os âmbitos, no hip hop, né? Dessa última edição teve o Coral Cadmiel, que foi assim um momento fantástico, né? O próprio grupo também, que o Jorge já participou, você já participou, né? O Gregory. Então a gente vem sempre tentando trazer novas pessoas, novos DJs, né? A gente sempre traz o DJ JP, que é o DJ, acaba sendo o oficial da festa, né? Mas junto a gente sempre traz alguma coisa nova ou dos antigos para o cenário, que eu acho importante a gente ter essa valorização de quem já passou por esse caminho, já trilhou, independente de nome, viu, Cirão? A gente não analisa nome, não. A gente analisa o projeto, o trabalho da pessoa para poder estar ali fortalecendo, né? Tem que ter algo mais.
Nisso, logicamente, alguns ficam mais tristes ou não, mas nem sempre a gente consegue agradar a todos. Se olhar a relação que eu tenho, principalmente de DJ, eu estou numa dívida com um monte de gente, mas a rapaziada sabe, normalmente são o DJ residente, que é o JP, e mais 2 por edição, no máximo, porque o tempo começa a ficar muito escasso, né, dentro da feira, né? A feira, ela tem que ser encarada como uma feira de negócios. Não é só oba-oba, vim aqui, fiz o cabelo, fiz a trança, me vesti todo. Não, gente, ela é uma feira de negócios. Ela tem o resultado do nosso empreendedor, sim, ele tem que ter isso daí. Nós temos que ter isso daí, né? É o chamado dólar black, o dólar Brasil, o cruzeiro, ou o valor da nossa moeda dentro de nós mesmos, entendeu? Para valorizar cada vez mais. E tem uma coisa muito interessante, mais uma das características que eu gosto muito na feira é a valorização do artista local. Isso é uma coisa que você, eu sei, o pessoal da organização sempre estão fazendo por onde para dar um gás na gente aqui. Nossos parceiros já participaram, então quero agradecer em nome de todos nós aí pelas oportunidades. E é isso, a gente fazendo a máquina girar entre nós, como você falou. Queria até aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para você, que é parceirona nossa de 1000 anos também. Respeito muito, né? Sambista de primeira ordem aí. E é isso, Negrão. Continuando a nossa ideia aqui, queria mandar um salve, um alô para o pessoal que está participando nas redes aí, Carol, Safra Nova, Fala Beto. Tem um monte de gente aí com a gente. Obrigado a todo mundo que está por aí na nossa sintonia, curtindo a nossa live. Tamo junto, pessoal. Agora, continuando trocando uma ideia aqui, uma coisa interessante que eu gosto também, tem esse momento. Você tem muitos anos de estrada, já viu, já viveu, já ouviu falar de muita coisa aí. Fala pra gente alguma curiosidade interessante de bastidor, aquelas coisas que só quem tá no bastidor sabe, né? Alguma coisa legal, interessante. Velho, é até interessante, não. Essa eu não participei, mas vivenciei junto com o meu compadre do Luiz e com o finado Camilo, que eu acho que essa é extremamente é uma das interessantes, né? Tem algumas mais ligadas ao meu meio e tem outras que eu acompanhei. O Ido Luiz e o Camilo, que o Camilo, finado Camilo, né? Que tinha um bloco aqui em Campinas, e do Luiz participava. E trouxeram aqui o senhor Aniceto do Império. O senhor Aniceto, já que eu acho que ele estava chegando nos seus 80 já, ou mais. Todo devagar para ir para o palco lá no Bar Ilustrado era no fundo, tinha que entrar pela frente, era uma loucura. E com aquela dificuldade, passa aqui, passa ali, quando colocaram o senhor no palco para ele começar a cantar, ele virou e falou, pô, quero fazer um xixi. Pô, e o banheiro era do outro lado, os caras falaram, pô, não vai dar. Juntou lá uma galera, trouxe um baldinho e ali ele desagou totalmente. Foi uma cena assim interessante. Eu não me lembro bem se foi essa a história no contexto de quem estava ou quem não estava, mas foi esse caminho, né? E uma outra que eu achei interessante, eu acompanhando também o Realidade Cruel, né? Em Brasília, lá no DF, que o Realidade vai muito para lá até hoje, né? Na formação que tinha o Douglas, o Léo, eu não lembro se o Gregor ainda estava, mas a Carol estava. E o Douglas fez o set list, conversa, e tinha a música Camburão Negreiro. Eu falei, pô, essa música ele vai entrar? Pô, hoje não, nós não vamos fazer ela. Só que no início do show, quando foi iniciar, essa praça lá, eu nem lembro qual cidade satélite foi, estava rodeada no seu entorno de polícia. O Douglas subiu no palco, já saiu com a tirada da primeira música, com a ideia, olhou para mim e falou, fala pro Bola colocar Camburão Negreiro. Eu olhei e falei, nossa, vai embaçar. Pensei, né, mas estamos ali, vamos trabalhar. Bola, Camburão Negreiro. Bola, o quê? Falei, Camburão Negreiro. Léo, Camburão Negreiro. Carol, Camburão Negreiro. Todo mundo falou, pô, o Douglas tá louco. E eu mais ainda, né? E vai daqui, vai dali, acho que a sexta música entrou Camburão Negreiro. Pô, o Tenente não teve dúvida, ele saiu lá e eu tô acompanhando o cara. Deu a volta, subiu no backstage, subiu no palco e chamava o Douglas ignorava, né? E eu tô ali para que ele não chega. Aí ele chegou e falou, quem que tá trabalhando aqui? Eu falei, pois não, eu.
tudo bem com o senhor? Boa noite e tal, né? A educação, que a gente sempre teve, graças a Deus, e ele já saiu metralhando, manda ele parar com essa música, senão isso aqui vai acabar uma porrada para todo mundo, e não sei o quê, não sei o quê. E eu olhava para o Douglas fazia assim, né, com o sinal com a mão, deixa rolar. E foi até o final a música, né? Ele, se não, vou parar a festa, não sei o quê. Aí o Douglas, logicamente, malandro no bom sentido, agradeceu a presença, né, da polícia militar para evitar tumulto e que a música não dava para parar, porque se parasse seria um tumulto muito maior, né? E foi uma das que eu falei, pô, agora eu vou conhecer a gaiola aqui, que não conheço nenhuma ainda do DF, mas graças a Deus terminou tudo bem. A gente foi escoltado até o hotel, né, para nossa proteção, né? Nossa proteção, e no dia seguinte, pela manhã, Campinas. Rápido, casa. Foi muito legal, foi muito legal. É, bem essas mesmo. Mas agora, mudando um pouco de assunto, vamos trocar umas outras ideias aí sobre... Um pouco agora, vamos para umas atualidades aqui. No rap, e aí quero mandar um salve pro pessoal do Old School, pessoal Ponta Firme, Tonete, JM, Tio Peck, vários outros, Cade, Xandão, tamo junto aí, pessoal. Jordes MC, né, meu parceiro. Joey. No rap a gente usa um lema, Marcão, forjado nas ruas. Você também já viu e já ouviu isso na prática, né, cara? A gente vive uns tempos de desrespeito que não precisamos nem entrar nos detalhes aí. Hoje algumas pessoas saem de casa para causar, não saem mais para curtir, não saem mais para se conhecer, não saem mais para trocar ideia. E essa mudança de geração veio aprofundando essa característica ao longo dos anos. Ao que você atribui isso? Olha, Ciro, eu vejo o seguinte, cara. Educação formal, educação nossa, quem nos dá são os nossos pais, né? E cada vez mais eu percebo que a garotada sai muito mais e cria essa emancipação, que não é uma emancipação quando você não é maior de idade, você não é, só se você for emancipado documentadamente, né? Eles saem muito mais, né? E hoje sempre existiu os grupos que saem juntos. Mas a gente saía junto naquele momento para se divertir, para paquerar as meninas, para fazer mais amizade. Pô, quem não gostava, a gente não misturava, ficava na nossa, e vice-versa, né? Se saiu uma confusão, era um tapa aqui, um tapa ali, tudo se resolvia. No máximo o cara sacava uma arma, que era uma arma branca, no caso uma faca. Hoje em dia, infelizmente, não, Ciro. As pessoas saem já com o comportamento, pô, vamos zoar lá. Não, zoar lá não, você veio se divertir aqui, você precisa se comportar. Eu estou até usando essa frase, que eu sempre prego isso dentro da Afromix. Gente, é um momento nosso, ajuda a preservar, porque senão vamos ter maiores problemas ainda. Chegar a um ponto de, acho que não lembro se foi o ano passado, em novembro ou maio, eu soltar a frase, estamos repensando se devemos fazer ou não a Afromix, né? Mas agora, eu acho que não é essa meia dúzia, eu coloco meia dúzia, pode ser até mais, que consegue destruir o que as pessoas constroem. Não sou eu que construo, né? Eu tenho uma ideia, e as pessoas acabam construindo com a gente essa ideia, acabam se identificando, participando, e vêm junto, né? Então, acho que essa educação, pô, pai e mãe, eu cresci dando benção para tio, tia, avó, avô, pai, mãe, beijando, abraçando. Hoje tudo fica muito distante, né? E as pessoas pensam, isso daí é responsabilidade da escola. Não, não é responsabilidade da escola. Responsável por pai e mãe. Você que colocou a criança no mundo. E ela é uma criança. Meu filho com 31 vai ser a minha eterna criança. Eu brinco com ele às vezes, eu falo, vem aqui deitar no colo do pai, no peito do pai. Pô, ele deitar em cima de mim me arrebenta. Músculo para todo lado, forte pra caramba, né? Então, acho que essa educação precisa ter, sabe? E ela não vem da escola, porque a escola não fala a nossa linguagem do forjados na rua, né, Ciro? Não fala. Eu acho que deveria ter essa linguagem dentro das escolas, trazendo, sim, até pessoas que já passaram por algum comprometimento na vida, qualquer que seja ele, para expor a sua história, através de debate, né? Eu acho muito importante, me ligo sempre nas ideias, que o Dexter faz muito isso, né? Fez durante um tempo, né?
palestras em escolas e tal, né, puxando para esse viés, né? E o Gog tem umas falas muito interessantes também sobre isso, né? Aí eu já ouvi as pessoas falarem assim, mas o Gog tá velho, já, 55, saca? 35 de carreira, 40 quase. Então, é um cara, para mim, é hiper respeitado, é direto a pancada dele, pancada na linha do hip hop, né? A mensagem é direta pra gente, tem inúmeras, né? Como tem inúmeros cantores, né? Cantoras que fazem isso, né? E que, nesse momento, eu acho que pode fazer muito mais, né? Mas isso, eu acredito que vem de casa, sim, vem de berço. Ah, mas meu pai não teve. Então comece em você. Você vai ter que achar uma forma de ter, porque senão você não consegue ficar nessa sociedade. Você acaba se excluindo, não é que foi excluído. A pessoa acaba se excluindo, não querendo vir para esse núcleo, certo? Tem uma forma, tem uma regra, não dá, tem hora para fugir dessa regra. Essa regra, no mínimo, é chamada respeito, ponto. Respeito o meu direito, que eu respeito o seu. Onde termina o meu, começa o seu, e assim vai. Isso tem que girar, tem que ter esse respeito, né? Agora, fica difícil a gente falar, onde a gente vê um índice de analfabetismo alto ainda no Brasil, né? Por outro lado, a política, ao invés de vir para dar uma amenizade em tudo isso, onde professor tem que ter um bom salário, né? E todas as outras profissões também, logicamente, tendo pelo menos a dignidade para trabalhar. Mas eu acredito ainda nesse respeito que vem de casa. É essa a minha ideia. É o fundamental. Porque se você não aprende em casa, na rua você vai aprender da pior forma que tem. Na rua você leva o tapa e não sabe de quem deu e nem de onde veio. Né? É isso. Isso que é verdade, né? Você não sabe de onde veio, sabe que você tomou. Agora não sabe de quem. Mas é a vida te ajustando, né? Vai endireitando. E aí, assim, ainda trocando essa ideia contigo, aí você tocou também num ponto muito interessante e importante que eu queria falar com você hoje. Notícias muito recentes mesmo, que a gente tem pego aí na internet, dão conta dos estragos que a gente ainda vem sofrendo em relação à falta de política pública e à violência policial, em relação ao nosso povo. E aí eu queria que você abordasse um pouco mais ideias sobre isso, porque eu acho que é fundamental, nem só das coisas boas a gente vive, infelizmente, né? Eu acho que é importante a gente trocar essa ideia com o pessoal que está aqui na sintonia com a gente. Sim. Eu vejo o seguinte, Ciro, começa a falar de novo a questão do respeito, né? Na abordagem, é fácil, muitas vezes, eu colocar que, você tem que abordar com educação. Qual é a forma dessa educação? Com respeito e tudo mais, né? Eu tento ver e canalizar os dois lados da moeda, saca? Muitas vezes, nós, correndo, já somos culpados, ponto. Isso a gente já sabe, né? Então, o que a gente tem que, no meu modo de pensar, quando é abordado, principalmente falando aí no caso da polícia militar, ou qualquer que seja a polícia, é ter calma, tranquilidade, trocar uma ideia numa boa, sem gesticulação, sem muita falação, não e por quê, ponto final, né? Eu já tive diversas abordagens, e a pior delas, numa das que eu fui abordado, era o policial, adivinha, negro que me abordou. Né? Então eu percebi isso e me mantive calmo, né? Eram dois policiais, um mais velho que era um cabo e ele soldado. Eu olhava para ele e falei, você é mais novo que meu filho, não é possível. Mas eu me mantive na minha calma, na minha educação, né? Ele me pediu os documentos, eu entreguei para o cabo, ou sargento, eu não lembro, ele foi verificado, estava de carro. Aí ele me fez a seguinte pergunta, né? Quando estava só nós dois. Qual a sua passagem? Eu falei, passagem? A gente não é bobo, né, Cirão? Passagem do que você está se referindo? Soldado. É bom ele manter o nível de soldado. Soldado, que passagens? Você está sabendo, malandro? Eu falei, não sou malandro. Sou malandro da vida, sou trabalhador. Todo bom malandro é trabalhador, amigão. Você está se confundindo. Você deve ter alguma passagem. Qual o flagrante no carro? Eu ando sempre em ordem para não ter problema. Então não tem flagrante nenhum, não. Mas calmo, sereno, né? Falei, por favor, qual a sua idade? Ele falou, eu tenho 25 anos. Então, meu filho tem 28.
Só para você ter uma noção de qual é o termo e a nossa distância onde está, né? Quando o sargento voltou ao cabo com o meu documento, ô, senhor Marcos, está tudo em ordem e tal. Eu falei, ó, tá vendo? É esse nível que a gente precisa. Mas não é só para aquele soldado negro, é para todos eles, entendeu, Ciro? Na hora de nos abordar, na hora de conversar, vem de nós também a forma de sermos abordados, né? Se abordou com truculência, mandou uma pedra, você vai mandar outra. Agora, tem que ter ciência de que quando você manda a sua, sozinho, na madrugada, é hiper complicado. É hiper complicado. Então, ao mesmo tempo que a gente tenta amenizar, a gente sabe que a gente tem que tomar cuidado, né? Muito cuidado, né? Tanto de um lado, quanto do outro que deveria nos proteger, né? Exato. Mas eu sempre dou uma dica, amigo, calma, suaviza, não grita, não vai resolver, né? O que vai resolver é o cara que já está irritado ali com a situação que ele talvez tenha de vida, ou não está feliz porque a gente está vindo de uma festa, de um evento, de uma balada, o que quer que seja, né? Tenta manter a serenidade, né? Por isso que eu falo, eu não estou dando a razão, mas eu estou mostrando que nós também podemos ser mais brandos. A gente sabe que quando os caras chegam com truculência. Agora, oh, boa noite. Boa noite por quê? Porque para mim está uma boa noite. Não adianta. Se eu quiser bater de frente totalmente, eu estou sozinho, né? Eu vou perder. Então não tem como. Infelizmente. É verdade. É a realidade nossa hoje. Esse é um mundo real, né? Na rua, no dia a dia, o enfrentamento, é o que você colocou, educação e atitude. Agora tem um outro lado que não foge muito do contexto, que a gente está vivendo esse momento, essa ebulição, e principalmente hoje em dia, com essa história, infelizmente essa questão da pandemia, que a gente está quarentenado, né? A gente tem que ficar reservado, cada um no seu quadrado ali, porém articulando e se articulando através das redes sociais, esse universo que se expandiu aí. Eu quero que você coloque duas questões para a gente. Primeiro, a sua opinião sobre redes sociais e o uso das redes sociais, como está hoje. E a segunda, é a sua opinião sobre as redes sociais e o seu olhar de quanto produtor cultural, né? Uma pessoa que precisa divulgar, contactar outras pessoas. Então, são duas questões diferentes. Fala um pouco para a gente sobre isso. Então, Cirão, eu acho interessante que é o seguinte, nós que estão na minha geração, vem de um momento que não existiam as redes sociais. A gente se interagia por telefone, quem tinha telefone, quem não tinha, ou podia até ter depois, era um fax que mandava, né? Carta, não tinha essa, né? E papelzinho, panfleto de rua. Era uma coisa, era um nicho de mercado, né? Que você conseguia atingir. Mas hoje isso se tornou muito mais fácil com a internet. É prático, você entrar na rede social, você escreve o que você quer. O bom passa a ser ruim e o ruim passa a ser bom. A gente teve essas experiências aqui negativas, infelizmente, ao meu ponto de vista, dessas eleições, né? Com muita fake news de todos os lados. Se teve de todos os lados, sim, né? E que isso atrapalha extremamente o pensar das pessoas. Quando eu recebo alguma notícia que eu acho ou não fora, eu vou procurar a veracidade, vou ler o texto todo, como tem orientações sobre isso. Eu leio o texto todo, pesquisa saber, olha lá no final a última palavra, assim, decorrente do texto, para ver o que isso pode trazer de bom ou ruim, né? Então, e muitas vezes a gente trata como? A gente trata os assuntos que mais nos interferem ou que mais nos incomodam, né? Então, e para mim é importante porque a rede social acaba sendo um meio de divulgação, né, para os eventos que a gente acaba fazendo, produzindo, trabalhando, né? Mas por outro lado também tem esse lado da negatividade da informação, né? Inclusive eu estava vendo hoje sobre o STF que fez aquelas prisões, né, para averiguação, muito falatório sobre isso, né? E eu acho que tem que ser verificado e investigado realmente. E nós, enquanto cidadãos, temos que tomar cuidado com isso, né? Temos que talvez, observar melhor, ver até que ponto isso me interessa para eu poder divulgar, ou não interessa, é só um alerta para a população. Acho que tem que tomar extremamente cuidado, né? E a gente acho que deveria, na verdade, ter até um código de ética para isso, mas que poucas pessoas cumprem, né? Infelizmente. Você pegou a notícia aqui que o cara
furou o dedo trabalhando, no final da tarde ele amputou a mão já, e alguém amputou a mão dele na rua com um facão, quando a história não é essa. Então, acho que tem começo, meio e fim. E a gente tem que estar atento a isso. É isso, é isso. Vamos se ligar, né, pessoal? Vamos usar aquilo que a gente deve usar sempre: educação, respeito, cuidado nosso, espaço e atitude. Essa é a ideia. Marcão, quero entender agora de ti o seguinte: a gente está vivendo, nós, enquanto sociedade, pessoas, estamos vivendo uma experiência impensada, né, cara? A gente já viveu momentos de guerra, momentos de complexos em relação à saúde da população, mas nunca um momento como hoje, onde todo mundo, sem exceção, está vivendo essa experiência da pandemia, um processo muito louco. Sobre esse momento e tudo isso que está acontecendo, o que você tem para dizer? Ô Ciro, primeiramente, pelo que eu tenho visto, observado, lido, recebido informações também, inclusive, eu prefiro olhar a OMS, o que ela está tratando, do que olhar para alguma pessoa que fala, não, a falta de aglomeração não vai atrapalhar. Não, não vai atrapalhar. A gente não pode se aglomerar. Nós não podemos, nesse momento, nos aglomerarmos. Então, gente, chega de festa clandestina, chega das baladinhas ocultas, segura um pouquinho a onda, porque você tem pai, irmão, irmã, vovó, vovô, titio e assim por diante. E mesmo assim você quer que essas pessoas ou você se exponha e contraia isso, né? Então não está escrito esse tem, aquele não tem. Nós temos que realmente nos preservarmos. E uma dessas condições é realmente não nos aglomerarmos. Não existe uma vacina até hoje, até esse momento, né? Que aqui nós estamos, acho que com 70 dias aproximadamente, ou 60 de pandemia. Eu estou em casa há 73 dias, entendeu? É difícil pra caramba, para quem costuma sair, costuma ir em festa, costuma fazer, costuma participar, costuma ajudar, é extremamente difícil, né? Ah, mas você tem condição? Não, não tem a condição. Cada um tem uma condição. A minha é a minha condição de não ir, de fechar mais ainda, apertar por todos os lados, para poder continuar nessa batalha diária, né? Então, primeiro passo, não se aglomerar, né? Segundo, evitar realmente, através da aglomeração, esse contato físico. Está extremamente complicado isso, né, Ciro? E a gente não vê uma saída, a não ser não nos aglomerarmos, né? Não tem como. É um momento em que o rico e o pobre praticamente estão no mesmo patamar. A diferença é que ele vai para o Albert Einstein, vai para o israelita, e nós, quem não tem plano, vai para o SUS. E aí você já viu como é que é, né? Os hospitais estão aí chegando no gargalo. Até algumas pessoas, eu vi algumas postagens das pessoas mostrando, olha, o hospital de campanha aqui não tem ninguém, que era o hospital da Unicamp. Amigão, graças a Deus que não tem ninguém. Que a hora que tiver, porque chegou por completo o problema, né? E o hospital de campanha, assim, ele é mantido até o nome, campanha, é durante um momento e um período. E é para desafogar os hospitais que podem ou já estão quase lotados na sua capacidade, né? Mas com tudo isso também, Ciro, acho que vai nos trazer outros olhares. Eu passo a enxergar o mundo de uma forma, você de outra. Eu acho que nessa qualidade a gente vai melhorar. Hoje eu abro a janela de casa, que eu moro em apartamento, olho, ouço até o canto dos pássaros, vejo a planta florescendo aqui, uma árvore aparecendo suas flores, tudo que eu não notava, eu passei a notar. É o tempo de eu estar em casa? Pode ser, mas também deve ser meu tempo de observar, de aflorar para algumas questões que eu não olhava, né? Pessoas que estão em algumas situações que a gente já procurou ajudar e assim por diante. É um novo olhar, um novo momento para o mundo, não é só para nós, não, é para o mundo todo. Exato. Eu ouvi uma frase hoje que é até interessante, assim, é tempo de aprender, né? Todos nós estamos num tempo de aprender. Eu espero que, com todo esse problema que a gente tem passado, eu espero que a gente realmente aprenda, redescubra, se conecte novamente do jeito certo para que a gente se torne pessoas e depois uma sociedade que convive melhor, né? Em mais harmonia. Eu espero, de verdade. Exatamente, não. E se não, nós vamos reaprender de outra forma, nos redescobrirmos. Não vai ter jeito. O meu ramo de trabalho, por exemplo,
tanto um quanto o outro, a segurança do trabalho e os eventos, nós somos os primeiros a parar e vamos ser os últimos a voltar, né? Quando começar essa liberação, não pode ainda ter essa aglomeração, agora está tudo legal, pode lotar. Não, não é assim. A gente vai ter limites, a gente vai saber também organizar dentro do nosso pensamento isso, né? Então, tanto é que eu falei que a feira está marcada para o dia 8/11. Se tudo estiver bem, se tudo estiver em ordem, e se tiver também que ter um número determinado, como já existe hoje na estação, esse número determinado que é onde nós fazemos, com a liberação do poder público, nós vamos fazer da mesma forma, entendeu? Sim. Senão a gente vai comprometer outras pessoas, nos comprometemos e assim por diante. Temos que ter no mínimo o senso, né? O bom senso, aliás. Bom senso, bom senso. Bem, cara, impressionante. Toda semana eu estou fazendo esse papo e de repente eu falo boa noite e de repente já está no final. Assim, é uma maluquice isso. O tempo é muito rápido mesmo. Eu acho que são muitas ideias e aí é muita coisa para a gente falar e o pouquinho tempo que a gente tem que cumprir aqui não daria conta. Inclusive, eu queria aqui fazer um convite para as pessoas que não conhecem, passem a conhecer o Marcos, conheçam, se aproximem, se aproveitem, porque o Marcos é um cara bom de trocar uma ideia, que está sempre disposto a passar uma visão da hora para a gente. Foi assim que a gente se conheceu e assim que a gente se tornou bons amigos, né? Estamos aí até hoje. Marcão, passa para a gente, antes de a gente caminhar para o finalmente aqui, o pessoal acha você nas redes sociais, aí tem Facebook? Tenho, Cirão. O Facebook está como Marcos Ferreira. Tem lá uma foto estampada sobre a Afromix, que não fizemos em maio, né? E também a minha menor. E também estou na rede, estou no Instagram. Eu uso o Facebook, Instagram e o WhatsApp, né? Na maioria das vezes, né? Como está o Instagram? Eu utilizo. O Instagram está marcos.ferreira5205229, eu acho. Mas colocou Marcos Ferreira, já vai ver minha cara preta lá, é aquele ali, não tem dúvida. Tem vários, mas normalmente eu estou identificado com a camisa da Afromix ou alguma coisa assim. Eu acho muito importante essa parte, porque assim, a gente troca uma ideia muito legal, e como tem acontecido nas outras vezes, o pessoal, pô, e aí, como é que eu acho? Fala, é ali, ó, o canal é esse. Vai direto na fonte, troca uma ideia com a pessoa, e aí o objetivo maior aqui desse programa é exatamente isso, conectar as pessoas. Eu quero muito é que as pessoas tenham o prazer de conhecer vocês. Você é um cara que eu conheço, que eu admiro e respeito, e eu quero muito que as pessoas conheçam você, para entender por que eu te admiro, te respeito, sou seu amigo, apesar de você estar lá, gostar do pessoal de lá de baixo, a gente é muito amigo, né? Nem sempre se acerta, no meu caso eu estou certo. Eu também te admiro, Cira, inclusive quando você me falou, pô, estou terminando o meu curso de administração de empresas, né? Você lembra disso? Fui lá na estação com você, sua esposa, os filhos, pô, Cirão, parabéns. Que a gente sabe o quanto é difícil. Eu, por exemplo, não fiz nível superior ainda, né? Eu fiz o nível médio, até o nível técnico, né? Mas eu fico muito feliz quando muitos de nós, e que devem ter muito mais ainda, se encaminham para a faculdade. Por isso eu disse que ainda não fiz, né? E que se desenvolvam na área deles ou em outras áreas também, acho isso de extrema importância, que é o saber, né? Ninguém te tira isso, Cirão. Nem o cara, quando aborda, te tira o saber, né? Caramba. Graças a Deus, ele não tira isso de você, né? Ele tenta tirar, como a gente viu, tentando fazer um sufocamento num cara numa abordagem e que levou a pessoa à morte. Como num tiro de fuzil que o cara tomou lá no Rio, o garoto Pedro. E assim por diante. Mas a gente se abate com essas informações, passa 1, 2 semanas, aquilo já foi. E daí vem outra informação sobre isso novamente, que são outras pessoas. Nós acabamos, infelizmente, sendo dados e registros. Só isso. Né? De alguns amigos mais próximos ou não, eu já tive essa perda pela Covid-19, né? Pelo coronavírus, né? E quando eu lembro, por pessoas que estudou comigo no ginásio, outros amigos assim um tanto próximos, né? E quando chega próximo, que eu acho que as pessoas percebem que o negócio é sério. Gente, é sério desde o início. Não é quando chega na sua família. Quando chega, já foi. Entendeu? Se precisar de aparelho, então, complicou mais ainda. E assim por diante.
É muito Mas sério. nós vamos resistir. Se a gente passar por essa, se Deus quiser, todos aqui vamos passar e vamos também sensibilizar as pessoas para essa atenção, evitar aglomeração, sair o necessário. Mesmo quando eu saio, eu me exponho, mas não me exponho tanto quanto eu aglomerar com as pessoas, né? Por isso que eu falo que a rapaziada um pouco mais nova já não tem esse mesmo pensamento. Ah, vou ali e já volto, tá, queridão? Você vai ali e já volta, mas você tem vô, pai, tio, tia, avózinha. Pô, sabe, é o momento da gente por aqui. Não é hora. Ponto. É isso. Né? Marcão, e para fechar, quero que você deixe uma mensagem para o pessoal aí que vai nos acompanhar. O programa Na Pegada é transmitido ao vivo pelo Face, depois ele fica disponível para as pessoas no YouTube, no canal da Comunidade Negra Campinas. Está também disponível em outras redes sociais, podcasts e aí por diante. Então o pessoal vai poder acessar depois. Deixa uma mensagem para o pessoal aí. Cirão, primeiramente eu agradeço a Na Pegada por essa oportunidade de poder estar colocando algumas ideias minhas em prática, contando um pouquinho de algumas histórias que a gente viu, vivenciou, que aconteceu, que participou, né? E assim por diante. Agradecer, então, por esse momento, por esse espaço, a todos que vieram, os que não puderam vir, ver lá via YouTube e tal, que dá também para acompanhar, né? Eu acho que o momento maior nosso, Ciro, é o que a gente tem visto. A fé, a ciência e a fé, caminhando juntos, para que os nossos sonhos continuem a serem realizados e não só serem sonhos. Porque sonhar todos nós sonhamos, mas precisamos passar do sonho para a realidade do nosso dia a dia, da nossa vida, tratando-nos melhor entre uns e os outros, né? Eu acho que o melhor recado é esse, o momento é de vida, só que tem uma fórmula nesse momento para essa vida, né? Então vamos seguir em frente, gente. Agradeço muito esse momento de passar essas minhas ideias, meus pensamentos, que alguns também podem achar que está errado, mas aí é discordância, isso sempre vai ter. E que tenha mesmo, né? Porque se achar que só eu estou certo ou só aquele está certo, fica muito fácil. Todo mundo gosta do azul e esquece o amarelo, né? Exato. Então vamos seguindo em frente e que seu sonho seja realidade sempre. Você tem esse direito. E corra atrás disso. Beleza? Essa é a minha ideia. Agradeço muito, Marcão. Agradeço as ideias, agradeço pela parceria, pela amizade de longa data e que ela continue sendo estendida por anos e anos e anos. Quero agradecer de coração, Youssef, obrigado pela audiência, obrigado pelas orientações, pelas conversas, pelos diálogos, pelo carinho. Obrigado muito, obrigado ao pessoal da Afromix também, que está sempre com a gente aí. Quero agradecer a todo mundo que está acompanhando Na Pegada, o pessoal que está toda semana aí, Lilian, Gi, Danilo, Joey, o pessoal que está sempre no giro e sempre trocando ideia durante a semana. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando, curtindo, me dando umas dicas, me dando uns toques aí. Obrigado, Cris, obrigado, Kiko, obrigado, Jorge. Esse programa não seria nada, não teria começado sem vocês. E, ó, sem fechar, só uma curiosidade. Há 4 anos atrás, eu, o Jorge, o Kiko e a Cris, criamos um programa de TV, no modelo do programa de TV, para ser transmitido ao vivo pelo Facebook. E aí esse programa, 4 anos atrás, ninguém nem pensava em chamar isso de live, nós fizemos esse programa, ele se chamava Na Pegada. E aí o primeiro convidado desse programa foi o Marcos Ferreira, que trocou umas ideias muito massa com a gente aí. Cara, eu tô falando de 4 anos atrás. É mesmo, Cirão, foi muito legal. E lá eu me senti como meio num roda viva, né? Ficava no espaço, um perguntava aqui, outro perguntava ali, mas foi muito legal. Foi lá na casa das Toninhas, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Me lembro, tenho foto deles aí, eu vou ver se eu acho hoje publico. Tava com o mesmo black, tava com agasalho cinza. Isso. E aí a gente fez essa uma noite fria no domingão e nós metemos uma cara de programa. O horário de já estar em casa, mais veinho, mais ajeitado, tomando um caldinho, mas a gente estava lá plantando. A gente tem que continuar plantando, senão, quando tiver força aí, vamos para cima. É isso. Muito bom isso, muito bom. E aí hoje, como nós estamos vivendo um momento diferenciado aí, eu quero convidar todos vocês que estão acompanhando com a gente, e agora eu vou fazer um fechamento um pouco diferente com vocês. Geralmente a gente coloca um som no começo, ou troca uma ideia sobre música.
mas dessa vez eu quero que vocês acompanhem essa ideia que a gente vai soltar aqui para vocês, que é muito importante. Quero mandar um abraço especial ao pessoal da Reaquiz, da produtora lá, que está sempre comigo no suporte. Aí, Jorge, estamos juntos, negão. É isso mesmo, se cuida, nego velho, não pode sair não, hein? Marcão, obrigado de coração, tamo junto, nós somos família. Obrigado, Cirão, vou estar de olho nesse clipe aí. Se for o que eu estou pensando, essa semana eu já vi, publiquei, conversei com a figura. Nosso parceiro também. Nosso parceiro. E é isso. Exatamente. Pessoal, vou colocar para vocês, vou dar o play aqui, acompanhe até o final, entendam a mensagem, a gente troca uma ideia depois. Beijo no coração e até semana que vem. Tchau, tchau para vocês. Meu Cirão, paz a todos. Até mais. É nóis. Ei. Eu sei que a gente tá num momento difícil, mas a gente tem que ter fé, né? E acreditar que tudo isso vai passar, porque amanhã é outro dia. E eu sei que vai ficar tudo bem. Ei, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, espera passar essa tempestade, a gente vai se encontrar pra relembrar os bons momentos, sentados na calçada vendo passar o tempo. Meu bem, você me faz bem, aquela taça de vinho nos espera também para brindar o melhor da vida. Poder te abraçar é só o que eu mais queria. Eu sei que não tá fácil pra ninguém, mas esse é o momento que a gente tem que ter mais consciência. A gente tem que se preservar hoje, pra amanhã poder abraçar quem a gente ama. Fique em casa, se você puder. Pensa sempre que amanhã vai ficar tudo bem. 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 Vai ficar tudo Vai bem. ficar tudo Vai bem. ficar tudo bem. Tudo. Vai ficar tudo bem. Vai ficar bem. Vai ficar tudo bem. Pessoal, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Tudo É bem. isso. Vai ficar. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo Vai bem. ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Tudo vai ficar bem. Vai ficar tudo bem. ficar tudo bem. Vai 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 ficar tudo bem. Tudo bem. Vai ficar Vai tudo ficar bem. tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. E vai ficar tudo bem, certo? Stay home. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo